estamos no Alibaba em Belo Horizonte, no Monumento à Motociclista, conversando hoje com Alexandra, que é conhecida mais por Leozinha. Primeira pergunta que não quer se calar é a seguinte: Leozinha, por que o apelido Leozinha? Como que surgiu esse apelido? A Leozinha veio de um grande amigo meu, que era muito carinhoso e achava que ficava mais adequado Leozinha. Pelo carinho que ele tinha comigo, ele nunca conseguia me chamar de Léo nem de Alexandra. Aí ele, não, seu apelido tem que ser Leozinha, Leozinha. Aí eu falei, então tá bom, vou adotar esse apelido, Leozinha. Daí pra frente. E combinou com você, porque você tem um tom de voz suave, meigo, né? Mas o seu apelido original de família era Léo. Léo, desde Porque pequeno. conta essa história. Quantos irmãos você tem e como é que surgiu o Léo? Olha, são 9 irmãos, 8 homens e eu de mulher. Então, quando eram todos pequenos, porque a diferença de idade é 2, 3 anos só de cada um, e meus irmãos tentavam falar o meu nome, mas não conseguiam. Difícil de falar. Não conseguiam. Aí eles ficavam, Lelé, 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 aí minha mãe, eu acho que eles estão falando Léo, Léo. Aí ficou Léo, mãe, Léo, aí todo mundo começou a te chamar de Léo depois do seu amigo Leozinho. Devido ao grande carinho que ele tinha, tem por você. Aí ficou Leozinha. E combinou, Leozinha, tá? Perfeito. Leozinha, como é que você começou a pilotar ou a andar de moto? Como é que foi a sua iniciação ao motociclismo? Olha, que nem eu havia falado, desde pequena eu sempre tive curiosidade, meus irmãos todos tiveram, todos pilotavam, E aí eu vi sempre uma RDzinha no quintal, e aí eu tive curiosidade de montar, mas tinha muito medo e escondido ainda. Só que eu tenho um irmão que é assim, ele me incentivava e me incentiva até hoje muita coisa. E aí ele, você quer montar? Eu quero. Então vamos lá que eu vou te ensinar. Aí eu sentei na moto com muito medo. E aí foi, arranquei um pouquinho. Isso eu tinha 15, 16 anos. Depois nunca mais eu montei numa moto. Aí com o tempo, vendo meus irmãos, um comprando moto, tirando, saindo, passeando, e eu com muita vontade, mas eu tinha muito medo. O medo é importante. Mas o medo maior era do barulho. Eu adorava montar na garupa, entendeu? Era o barulho. Aí eu vi o barulho, eu tremia. Aí com o tempo eu fui vencendo meu medo e resolvi tirar a habilitação. Isso é muito importante que você falou agora, Leozinha, incentivando outras mulheres. Com o tempo você foi perdendo o seu medo e tirou carteira e começou a pilotar. E comecei a pilotar. E eu comecei, fui com cara e coragem. Mas assim, pra eu tirar minha habilitação foi muito difícil. Como é que foi, né? Assim, você me disse que há 20 anos que você tem carteira. Então, há 20 anos atrás, se hoje já existe um machismo muito grande, imagina há 20 anos atrás, quase nenhuma mulher tinha carteira, andava de moto, nada disso. Não. Conta como é que foi essa experiência. Cheguei pra tirar a habilitação, pra tirar a carteira lá, e na minha turma só tinha mais uma mulher, era só eu e mais uma. Então a maioria era homens. E aí ficava todo mundo olhando assim de lado, cochichando, o que será que elas estão fazendo aqui? O que essas mulheres estão fazendo aqui? Isso é pra homem? Não. A gente escuta isso até hoje. Até hoje. Aí eu falei, não, isso é pra mulher também, nós temos que ocupar nosso espaço. Claro, sempre devemos, é obrigação da gente conquistar o nosso espaço. E com muita luta, assim, eu batalhando, correndo atrás, eu consegui tirar. Ficava nervosa, subia a rampa, ficava com medo. E aí eu falei, não, eu tenho que vencer esse medo meu, esse obstáculo. É um obstáculo pra mim, até eu conseguir. E você conseguiu, vitoriosa. Consegui com muita honra, graças a Deus. E esse gancho do Vitoriosa, me conta, qual foi a sua primeira moto e qual o nome dela? Minha primeira moto foi uma 125, era cor prata e tinha até o nome, de Ana Vitória. Ana Vitória. E foi incrível essa história. Eu cheguei na concessionária para buscar a moto, não consegui ligar. Não? Era pedal. Eu bati o pedal, a moto não pegava. Aí eu escondi de todo mundo, né? Eu tava tirando a habilitação. Tudo na surdina, né? Aí não teve jeito, tive que ligar para um irmão e falar, vem aqui é onde? Na concessionária, dei endereço e tal. Aí eu falei, o que aconteceu? Não, é que eu comprei essa moto, tô dando conta de ligar. Foi aquele susto.
Ele, que você comprou moto? E aí aquela coisa toda, mas depois em seguida já foi me dando apoio, me dando força, ligou a moto, montei na garupa e fui embora. Aí tive uma outra moto, que foi uma 150. Já subiu de pouquinho de categoria. Aí rodei com ela um tempo, uns 3 anos. Aí depois eu comprei uma XRE. Que é outro estilo. E é outro estilo, mais alto. Caí várias vezes, porque a moto é pesada. Não, faz parte, cair faz parte, cair e levantar. É o peso dela que era demais. Mas eu fiquei com ela uns 4 anos. E agora troquei por uma Teneré. E tá feliz com a Teneré? Demais. Se encontrou? Sim, me encontrei. Qual que é o nome da Teneré? Pode falar ou é proibido? Tem Ana também. É Ana Tezinha. Ana Tezinha, olha que legal. Leozinha, eu sei que você é irmã de sangue do Costão, né? Ele é diretor dos Abutres aqui em Minas Gerais, uma pessoa muito importante no meio motociclístico, de modo geral, do Brasil e do mundo, até recebeu prêmio na ONU, enfim. Como é que é ser irmã do Costão? Conta pra gente. Em primeiro lugar, é uma pessoa maravilhosa, é um irmão muito dedicado. Eu tenho muito a agradecer a ele, porque devido a ele eu me ingressei no meio do motociclismo. Ele me ajuda muito, me dá muita força, sabe? Me dá várias opiniões, me dá muita força. Então eu só tenho a agradecer a ele por tudo que ele fez por mim, faz por mim até hoje. Muito bem. Ele é uma pessoa maravilhoso. Uma pessoa ímpar. Eu também tenho muita honra de ser amiga do Costão. Ele é tudo. Ele, sem ele, a gente não vive. Ele é a nossa cabeça agora da família. Ai, que bom. Parabéns pelo seu irmão, pela sua família. E a Leozinha, ela é presidente de um motoclube que é recém-criado. Eu participava de uma escuderia. Fiquei nessa escuderia uns 3 anos e resolvi sair. Aí a turma resolveu, vamos montar um motoclube? Vamos. Aí juntamos uma turminha aí de 10 pessoas e fomos nesse planejamento. Gente, motoclube não é uma escuderia, porque a escuderia não tinha regras de motoclube nem motogrupo. E o motoclube sim, já tem suas regras. Tem estatuto, tem deveres e obrigações. Então vamos levar a sério, vamos. Aí a turma resolveu e resolvemos montar. Então tá novinho aí, folha. 3 meses. 3 meses só. Mas já viajaram, viajamos bastante. Como é que foi essa última viagem que você fez? Parece que você ia para um lugar, foi para outro e tal. Essa viagem, na verdade, foi pra gente ir em Capitólio. Eu e Vanessa. Que é integrante do seu motoclube. Aí a Vanessa, vamos em Capitólio? Vamos. Chegando pra ir, Capitólio resolveu mudar. Fomos pra São Paulo, fomos pro Rio, fomos lá em Angra dos Reis, fomos em Trindade. E acabamos no Capitólio, foi o último. O último lugar, na volta. Foi o último. Passamos uma viagem maravilhosa. Correu tudo bem, graças a Deus. Pegamos chuva, sol, praia, tudo foi muito maravilhoso. É bom demais viajar, né? Pegar a estrada, sentir essa liberdade. Foram poucos quilômetros, mas foram só 2.200 quilômetros que nós rodamos, mas foi uma viagem muito prazerosa. Foi isso que eu imaginei. E deixa uma mensagem de incentivo para essas mulheres que têm vontade, que têm essa sensação, né, que querem ter a sua própria moto, serem pilotos, querem viajar de moto com seus maridos, namorados, enfim. Essas mulheres que querem e às vezes precisam de um depoimento, uma mensagem de apoio, alguma coisa. O que você fala para elas? Meninas, não desistam jamais dos seus sonhos. Corram atrás, vençam os desafios, porque eu consegui vencer, graças a Deus. É muito gratificante, é uma sensação de liberdade, uma coisa que é inexplicável. Nunca desista dos seus sonhos. Nossa, que lindo! Leozinha, eu te agradeço muito por ter vindo, né? Sua agenda é corrida, eu sei que seu dia é complicado. E eu me sinto muito honrada por você ter aceito o nosso convite para dar esse depoimento. E assim, estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. E as suas palavras, eu espero que elas sejam um incentivo muito grande. Eu tenho certeza que as suas palavras vão incentivar muitas mulheres a vir para esse meio, que é um meio muito legal. Correr atrás dos seus sonhos sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Rádio do Batom.